BMW Série 3, quinta geração, esse é o código F30 desse carro, motor 2.0 turbo. Quanto custa manter um carro desse usado? Se você vai comprar um, está pesquisando, o que você tem que olhar nesse carrão alemão? Quais são os pontos de cuidado que você tem que ter num vídeo bem didático e pouco técnico? É o que eu vou mostrar para você em mais um guia de usados aqui no Autos TV. Sucesso no mundo inteiro, esse carro aparece com facilidade em muitas lojas de carros usados. Muita gente tem dúvida e tem muito mito sobre o BMW Série 3, né? Tem gente que fala, não, eu vou comprar esse carro, sei lá, por 40, 50, vou gastar isso em manutenção. Não, não é verdade que você vai gastar o preço do carro em manutenção, mas a manutenção dele é sim muito cara. Esse BMW Série 3 a gente vê bastante aqui no Brasil, né? É o código F30, essa versão é a 320, como você vai ver aqui. 320 porque é um motor 4 cilindros, né? É um motor 2.0 Twin Power, né? Que é um motor, inclusive, que a BMW usa até hoje, na versão Flex, combinado com um motor elétrico, perfazendo aí um conjunto híbrido. Ela usa esse motor em vários modelos, né? Ele tem aquela tecnologia Twin Scroll no turbo e é o mesmo motor usado até hoje, são 184 cavalos, uma boa relação de torque, é um carro que não gasta muito e é muito eficiente, realmente é um motorzão, mas é um motor 4 cilindros e não 6 cilindros como eram as antigas, né, os modelos antigos. Bom, vamos lá, o que ele tem de pontos positivos em primeiro lugar? Diz a regra que para você comprar um carro usado é bom você dar uma olhadinha no histórico dele e fazer um laudo cautelar. Essa é a primeira dica que eu vou te dar. A segunda dica que eu vou te dar é compre um BMW Série 3 que tenha histórico de manutenção. Por quê? Se o dono não for cuidadoso, for desleixado com a manutenção, não tenha feito revisão no prazo, você vai gastar muito. Aí sim, você pode gastar quase o valor do carro para manter o seu carro. Ou o outro caminho, a pessoa comprou esse carro já no custo-benefício e tal, só que foi mexer nele, né? No turbo, foi preparar, aumentar a potência, fazer esse tipo de coisa, e isso acaba também rendendo custos elevados para você que quer comprar um BMW Série 3. Então, tem esses dois caminhos para você ficar muito atento. E aí eu sigo mostrando para vocês quais são os problemas mais comuns desse carro. Eu acho que a primeira coisa interessante a respeito do BMW Série 3 é que, mesmo sendo um modelo já antigo, é um carro bastante imponente, feito para quem gosta de acelerar. Eu já tive uma BMW Série 3, ela era 2011, da mesma geração dessa, e era uma 325, um pouquinho mais equipada. Mas vamos dar uma olhadinha em relação aos pontos positivos desse carro. Primeiro é que ele vai te trazer ali um conforto, né, do uso cotidiano de um carro sedã. Essa aqui, chave presencial, tem o destravamento do porta-malas, né, na chave, um baita de um porta-malas, né, um porta-malas super generoso, já existia porta-objetos aqui nas laterais, o que é uma inovação, né? Ó, aqui você vai puxar. Onde está o step? Pois é, não tem step porque aqui a gente está falando de pneus do tipo Run Flat, mas aqui você tem um compartimento extra, né, para você guardar peças, para você colocar uma bolsa para ficar escondido. O acabamento dela, claro, é um ponto positivo, é um acabamento muito bom. Esse carro está aqui à venda, ó, na Auto M Veículos, né? Aqui na parte traseira a gente tem um carro com um bom espaço interno, conforto a bordo. Viajei bastante com a BMW Série 3 que eu tive. Um dos pontos aí de atenção, né, negativos, como ela é tração traseira, olha o túnel central ali, ele é bem alto, acaba atrapalhando um pouquinho. Mas o acabamento, né, fechamento, a construção do carro, borracha dupla, é realmente um carro muito bem construído. Então nisso você, quem compra esse tipo de carro sabe que quer um excelente carro para o seu dia a dia. Perfil do painel que ainda é parecido com os modelos que você tem hoje na linha BMW, couro de boa qualidade, cheirinho de BMW, o acabamento realmente desse carro é muito bacana. Aqui por dentro, uma das inovações, hoje até não é tão caro e complicado isso, né? Ela tem essa chave aqui dentro do compartimento, botão para você poder ligar. Tá vendo aqui, ó? Ela tem o painel bem tradicional, central dele é digital, combustível tá baixo, é um carro, né, de loja, né, para ser vendido. Volante já trazia algumas funções, ótima empunhadura, tamanho, posição,
é ajustável, né? Então isso também é legal, ó. Ajusta ele em altura, em profundidade, isso não era muito comum na época. Encontra a sua posição legal, ajuste dos faróis feito por aqui. O som dela, né? Esse aqui era o BMW Business, ainda tinha CD, né? Então ele tem a conectividade para a época, né? O ar-condicionado, controle dela aqui é manual, tá vendo? Isso varia conforme a versão. Aqui no console central você tem o controle do câmbio, que é bem simples, né? Na verdade essa versão aqui não tem Shift Pedal, não existia, mas você tem o modo de fazer o controle manual, ó, por aqui na alavanca, né? Mais um porta-objetos, e aqui você tem um terceiro compartimento, né? Fechadinho, em couro e tudo mais. Bom, carro bem interessante, carro com muito acabamento e muito silêncio a bordo, independente da quilometragem que você tenha. Vamos falar um pouquinho de manutenção. Geralmente um carro com esse ano, né, com 8 anos de fabricação, de uso, se você for fazer uma revisão completa nesse carro com os itens mais comuns de suspensão que você precisa ver, troca de óleos e filtros, troca ali da parte do motor, da tampa de válvula, né, da junta, na verdade, que geralmente dá um probleminha de vazamento, os desgastes comuns aí da suspensão, você vai gastar uma média de R$10 mil, tá? Então não é uma revisão barata como é dos carros nacionais, mas é um carro que te entrega bastante conforto a bordo, é ainda um carro bastante imponente, tendo em vista essas características dele, né? Ele é um pouco mais baixo e ele demanda uma atenção bem cuidadosa. Para você saber se esse carro é feito para você, faz a tua conta, porque você nunca deve comprar um carro que vá ali estourar o seu orçamento, isso não é legal, e não confie na palavra de quem está falando. Ah, o carro é bom, o carro está inteiro, o carro está revisado. Faça sempre laudo cautelar e veja o histórico de manutenção, especialmente quando você está falando de um BMW. Primeiro, lembrando você que é um BMW, é um carro alemão, é um carro excelente, muito robusto, mas para as nossas condições aqui do Brasil, ele sofre com duas coisas muito importantes, né? Primeiro, qualidade do combustível. Essa versão é gasolina, depois de alguns anos a gente teve a versão Flex, mas essa é gasolina. O que eu recomendo? Quando você tem um carro desse tipo, eu tenho um carro mais antigo desse tipo também, eu coloco gasolina de alta octanagem. A nossa gasolina no Brasil melhorou um pouquinho, mas em geral ela tem muito álcool, 27% de álcool, é álcool pra caramba, gera borra, gera uma série de problemas, né? Uma gosma que forma no álcool na linha, né? E esses carros não foram feitos para isso. Então, combustível só de boa qualidade. Se você não for comprar esse carro, não conhecer a pessoa, peça bem o histórico de manutenção. Se for um dono que você foi ver o carro, viu que o cara é chato, compre esse carro só de gente chata. Não compre de gente desleixada, porque o seu bolso é que vai doer depois. Probleminhas que esse carro tem, primeiro eu quero falar desse aspecto. Ele é um carro baixo, ele é um carro bem baixo em relação ao solo e a suspensão dele, que é bem cara, sofre muito nas nossas condições. Então você tem que ficar de olho se a manutenção dele foi bem feita e se a suspensão tá legal, sem barulho, sem ruído e etc. E aqui vai uma dica de ouro, que eu falei assim, né? Para donos desleixados, é melhor você fugir deles. Ou então, aquele cara que é novo, deu aquela mexida nele, principalmente no turbo, para o carro andar mais. Colocou um chip, fez um remap, mexeu, gosta de andar, tirou o catalisador. O catalisador é mais caro do que o carro. Então, cuida muito bem disso, do aspecto de quem foi o dono anterior desse carro antes de você fechar, tá? Se você notar qualquer tipo de preparação, de ruído, de sinal de que o motor foi mexido, alguma coisa nesse sentido, evite. Não compre o BMW Série 3. Esse aqui está à venda na Auto M Veículos, é um carro com os seus sinais de uso, né? Um carro com 8 anos de uso, mas um carro que não passou por nenhuma alteração, ele está original. Então a manutenção dele, é claro que não é uma manutenção de Corsa, de Gol, não é uma manutenção de Corolla, de carro dessa categoria. Ele é mais caro mesmo, porém as peças são de alta durabilidade. É um carro bem legal. Vamos falar da manutenção e preço de peças? Como eu falei para vocês, o motor dela é o 2.0 4 cilindros Twin Power, 184 cavalos, que é o mesmo motor usado hoje em vários modelos ainda da linha BMW. É um motor extremamente forte, porém você vai ter que ter alguns cuidados em relação à manutenção, né? É um carro moderno com injeção direta, então por isso, de novo, o combustível você precisa ter um bom cuidado, né? E ficar muito atento às trocas de óleo, né? Ao prazo e troca de óleo sempre dentro do prazo.
Óleo, filtro, isso não é uma coisa que assusta, não é um custo assustador, mas é um motor extremamente durável, com os cuidados necessários de óleo, de filtro, de manutenção preventiva, né? Coisas que ele sofre muito é suspensão, é realmente também a questão do aquecimento. Esse carro tem alguns relatos aí, algumas pessoas falam da junta, né, de válvula aqui, né, que ele tem algum probleminha de vazamento. Então assim, se você vai abrir um indicativo, não conhece muito de mecânica, fez o laudo cautelar, tá ok, mas ele tem ruído de funcionamento, fica atento, não compre, porque isso indica que a manutenção não foi bem feita. E não seja ansioso para você comprar um carro usado, né? Não vá ver o primeiro que você gostou, viu o primeiro, fechou, comprou. Dá uma olhada, veja uns 3, 4, 5. Seja criterioso, porque é um carro de qualidade construtiva que exige muita atenção. Senão, você vai sofrer no bolso depois. Vou passar para vocês preços de peças do BMW Série 3, considerando esta versão aqui, né? Código F30. Bom, em primeiro lugar, né, preço de óleos e filtros, né, você vai gastar mais ou menos aí para fazer essa troca, vai gastar mais ou menos R$250, sendo que o filtro de óleo é um pouco mais caro, é R$80, mas muitas peças já são produzidas no Brasil, peças de reposição de boa qualidade para você e para o seu carro. Falar de itens bem comuns assim desse carro, né, que aqui pelo aquecimento, o Brasil é um país quente. Bomba de água, por exemplo, R$600 você vai gastar. Como ele não tem step, cada pneu é bem caro hoje. O pneu Run Flat mais ou menos R$800 cada um. Então você tem que considerar isso. Se tiver bolha, dá uma olhada na durabilidade do pneu, porque ele é caro mesmo. Mas, por exemplo, freio, jogo de pastilhas, R$470. A dianteira, a traseira mais barata, R$360. Sensor de roda, R$90. Uma coisa que é cara dele, eu vou mostrar daqui a pouquinho, a bateria. Jogo de velas, por exemplo, ele usa velas Iridium, né, o kit dessas velas aí, você vai gastar R$500 no jogo. A bobina dele, ele tem 4 bobinas, R$1.200 o kit. A parte de suspensão é bom você ter muita atenção. Ele tem muitas buchinhas, muitos tensores, braços. Bieleta, por exemplo, é barata, R$160. Mas o preço das buchas varia ali de R$150 a R$1.100 uma bucha. Então você tem que ficar atento a isso e olhar também essa parte da suspensão. Um ponto de atenção dele está aqui, né? A bateria não fica lá na frente, ela fica aqui, ó. Você vai puxar esse compartimento. Vale a pena se você for comprar o carro, tá vendo como tá inteirinho aqui essa parte? Dá uma medida, né, para ver se ela tá carregando perfeitamente, porque essa bateria aqui é específica do BMW, ele depende muito desse conjunto aqui elétrico, né, do carro, e esta peça custa de 3 a 4 mil reais. Ela é bem cara, ela tem uma excelente durabilidade, mas se você precisar comprar, já sabe que ela é bastante cara, tá vendo? O acabamento do BMW é muito legal. Fechar ele aqui, dar uma travadinha aqui, mas a bateria é bem cara. Espero ter esclarecido para vocês informações aí bem básicas a respeito do BMW Série 3, nesse modelo aí, nessa geração 2012. Eu tive um, era um carro excelente, viajei bastante com ele, mas fiquei com ele por pouco tempo, porque realmente a manutenção não era para mim naquela época. Então, sempre faz a conta antes de você comprar um usado. Eu vou ficando por aqui, agradeço ao pessoal da AutoM Veículos que me cedeu esse carro para fazer um teste. Esse aqui tá muito legal, vale a pena você dar uma conferida aí nas redes sociais, no site da AutoM Veículos. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!